Como eu recuperei o meu dinheiro investido no Banco Master? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu investi, por que que eu investi e como que eu consegui recuperar o meu dinheiro através do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Meu nome é Thiago e eu falo aqui nesse canal sobre planejamento de aposentadoria através de investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aqui esse vídeo e me ajuda a crescer esse canal. O primeiro ponto aqui que eu quero falar é que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, ele protege o investimento em bancos, em CDBs e outros títulos, mas aqui a gente vai falar mais sobre CDBs, investimentos em até R$250 mil por instituição e com um teto máximo de R$1 milhão por CPF. E aqui é um ponto importante. Esse teto, ele é válido por 4 anos. Então, se por acaso tiver tido algum problema em algum investimento que você fez, que o FGC garante, e você precisou recuperar esse dinheiro através dele, esse valor vai contar como cota desse R$1 milhão por 4 anos. E o FGC, ele é importante também que ele tanto protege investimento pessoa física, quanto investimento em pessoa jurídica. Aliás, de pessoa jurídica. Então, se você fizer um investimento através do seu CPF ou do seu CNPJ, que foi o meu caso, eu já vou adiantar um pouquinho aqui para você, o FGC também garante e são as mesmas regras. 250 mil por CNPJ e até o teto de R$1 milhão, que é válido por 4 anos. O primeiro ponto aqui que eu vou te falar, então, é como que eu investi. Eu investi em CDBs de 2 bancos, que depois eles foram comprados pelo Banco Master. Na verdade, é o Let's Bank e a Will Financeira. Através do Banco Inter, na minha conta pessoa jurídica, eu faço alguns investimentos com o caixa da minha empresa em CDBs, visando prazos de 6 meses, 12 meses, 2 anos. E eu vou dividindo esse caixa, parte desse caixa, em pequenos investimentos a datas futuras para ser resgatada de forma automática. Eu viso o pagamento de 13º, pagamento de férias, ou mesmo deixar o dinheiro do caixa não ali guardado na conta corrente, mas aplicar em alguma coisa. E foi dessa forma que eu investi em 2 CDBs, um ligados ao banco Let's Bank e outro ao Will Financeira. Não eram investimentos muito arrojados ou rentabilidades muito arrojadas, eram rentabilidades até mais ou menos dentro do mercado, eu lembro até que era um pouquinho acima da média, 106, 108, 110% do CDI. Então, geralmente eu faço esse tipo de investimento. Agora eu mudei um pouco, né, já que teve esse problema, acabei mudando um pouquinho, mas foi dentro desse contexto que eu acabei investindo. E eu não vou lembrar aqui com sinceridade quais eram as taxas exatas, mas nunca foi nada comparado com o que o Banco Master ofereceu de 130% a 140% do CDI. Na verdade, esses investimentos que eles ofereceram foram por curtos espaços de tempo e muitos específicos, né? Porque realmente aí acaba a gente entendendo que não tem como garantir aquela rentabilidade. Então foi esses 2 investimentos que eu fiz. O Let's Bank ele foi comprado em dezembro de 2023 pelo Banco Master e o Will Bank ele foi comprado em fevereiro de 2024. Eu investi neles através do Banco Inter, então eu usei o Banco Inter, conta pessoa jurídica, para fazer esses investimentos. E quando eu fui surpreendido, ou melhor, quando começou a ter notícias do Banco Master, até que eu fiquei tranquilo, porque eu lembro que eu não tinha investimentos nele, mas eu não lembrava, ou não foi informado, ou não sabia que esses 2 CDBs que eu tinha outros também que não foram atingidos, de outras financeiras, outros bancos menores que eu não tive nenhum problema, mas esses 2 especificamente eu não lembrava que tinha sido comprado pelo Banco Master. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu acabei indo atrás ali no processo do FGC, inclusive que eu vou mostrar todo esse processo aqui para você. O FGC, para fazer o resgate dele, é até muito simples o processo, pela seriedade que é esse tipo de problema,
né, um banco, uma instituição financeira, vir a falir, apresentar problemas financeiros e o Banco Central ter que intervir. Então, por todo esse processo que deve ser bem complexo, a parte do FGC é até relativamente simples. Para você fazer esse cadastro, basta você entrar ou no aplicativo deles ou pelo site dele, fazer o seu cadastro. Esse cadastro ele é aprovado ali em mais ou menos até 7 dias e já está vinculado o seu investimento, o investimento que você fez em determinado banco. Se ele já está nesse processo de resgate, de cobertura de valores, de restituição, ele já aparece lá na tela para você. Então você faz esse cadastro, entra lá, solicita a sua requisição, o seu dinheiro, enfim, solicita esse processo de análise e ele leva até mais ou menos 7 dias para te dar um prazo para você enviar a documentação. Então eu achei super simples. O único detalhe aqui importante é que como eu fiz através do pessoa jurídica, o aplicativo ele só atende a pessoa física. A pessoa jurídica é necessário entrar no site e fazer esse processo pelo site em si, não pelo aplicativo. Depois que eu solicitei, que eu criei a conta no FGC, levou mais ou menos 7 dias para fazer essa aprovação. E aqui na tela dá para ver, ó, eu recebi um e-mail solicitando que eu enviasse a documentação para eles. Então isso foi no dia 29 de janeiro de 2026. Eu enviei ali os dados da minha empresa, contrato social, enfim, algumas informações ali muito simples também de se conseguir. Para quem tem empresa, tem essas informações com o contador de forma fácil. Eu enviei essa documentação, levou ali mais alguns dias para ser analisada essa documentação. Eu enviei, fiz o meu cadastro também como pessoa física, enviei essas informações, dentro de mais ou menos uma semana, ali pelo dia 6/2, eu tive a documentação aprovada e eu precisei assinar já um contrato. Esse contrato foi assinado por mim, teve outras pessoas também do FGC que assinaram esse contrato. Ele é um contrato pelas plataformas de assinatura, então é bem simples ali de você assinar. E depois de alguns dias, mais ou menos 14 dias, eu tive o dinheiro depositado na conta da empresa, já na pessoa jurídica. Esse dinheiro ele foi o dinheiro corrigido pelaquela remuneração que tinha sido prometida, só que até a data que o banco foi liquidado. Então, até a data que o banco foi liquidado, o meu dinheiro rendeu naquela taxa que ele estava sendo vendida. Até depois daquela data, o dinheiro simplesmente parou e ficou, entre aspas, ali congelado aquela rentabilidade. Então, eu recebi. Todo esse processo de eu criar a minha conta e receber durou quase mais ou menos 30 dias. Tá? Em torno de 30 dias. Esse eu julgo ser um processo realmente muito simples, muito fácil de fazer, de ser feito. Criar conta, enviar uma documentação simples de se conseguir, contrato social da empresa, assinar através da plataforma de assinatura também digital, não precisa ir em cartório, não precisa fazer nada disso. Essa documentação é analisada, outras pessoas também assinam, junto do FGC, você vai recebendo e-mail, né, acompanhando essas assinaturas, e aí você recebe o dinheiro na sua conta corrente, normal, sem nenhum tipo de problema. Como eu fiz 2 investimentos, eu mostrei o cronograma do primeiro investimento que eu fiz, do recebimento, e aqui eu estou mostrando o cronograma do segundo investimento, que é também o envio de documentos no dia 14/4, tive a liberação no dia 11/5, e aqui eu acabei não enviando corretamente o documento. Eu sei que eu recebi 2 e-mails pedindo para eu enviar o documento correto. Eu acredito que eu tenha sido corrompido ali o PDF na hora de eu fazer esse processo. Eu demorei uns dias para entender isso, né? Porque como eu já estava mais ou menos tranquilo que eu tinha recebido o dinheiro do primeiro investimento, eu estava mais ou menos assim, de forma tranquila, e aí me atrapalhei um pouquinho nesse processo. Mas foi da mesma coisa. Aí quando eu recebi o segundo e-mail, lá pelo dia 20/5, que ainda estava pendente a documentação correta, eu
Aí sim eu fui revisar e vi que o documento tinha sido corrompido ali, talvez no download, na manipulação dele. Eu enviei novamente o documento, e aí o processo foi simples, foi aprovado, depois teve as assinaturas, e lá no dia 2/6 eu tive o meu dinheiro também pago de volta sem nenhum tipo de problema. Esse processo, na segunda vez, já demorou uns 49 dias, porque mais por causa da minha atrapalhada ali naquela questão do e-mail, que eu recebi o e-mail, mandei o documento, achei que tinha mandado certo, quando vi tinha mandado errado. Então, foi mais por problemas meus do que qualquer outra coisa. Basicamente, esse é o processo que foi feito do FGC, né, que eu tive que fazer para ter esse meu dinheiro de volta. Nesse vídeo aqui, que eu estou te indicando, eu te mostro alguns bancos que são bancos interessantes, são bancos confiáveis para você investir. Não é dica de investimento, não é nada, mas apenas para você saber quais são alguns bancos para você se aprofundar. E se caso você precise investir em algum título desses bancos ou ser herdeiro desses bancos, são bancos que a gente consegue ter mais confiança e não acontecer algo como o FGC. Muita gente que investiu no Banco Master lá na época, mesmo sabendo que seria um banco, entre aspas, arriscado, se garantiu que o FGC iria cobrir, e realmente cobriu e está sendo pago. Só que muito provavelmente essas regras que tem hoje o FGC, elas vão mudar. Essas regras elas não devem funcionar da mesma forma, porque todo mundo que investiu teve a sua rentabilidade ou está tendo os seus valores corrigidos pela rentabilidade prometida. E isso, os outros bancos que pagam essa conta, com certeza não vão querer que mais daqui a um tempo um banco menor use do fundo garantidor de crédito para vender títulos sem responsabilidade, mais ou menos o que o FGC fez. E eu vou demonstrar aqui na tela também os 2 prints que eu recebi do FGC. Acabei ocultando ali o valor, porque realmente o valor não é muito, não interessa, né, a questão do valor, mas como eu falei, são valores baixos, não são valores nem perto do fundo do teto ali, o que também me deixou, entre aspas, tranquilo. Até porque é interessante, como eu faço esse investimento buscando ter esse dinheiro perto de um 13º, da empresa, de funcionários, enfim, eu não posso ficar sem esse dinheiro. Esse dinheiro me faz falta caso chegue na data eu não receba. Tá? Então é sempre importante ter isso em mente. Esses 2 investimentos, eles eram investimentos a mais longo prazo. Eu iria ainda levar um tempo, mais alguns meses para receber ele. Então não me afetou em nada nesse ponto. Mas é algo também que a gente precisa ficar atento, caso você entenda também que isso possa ser interessante para você. Se você gostou desse vídeo, curte aqui esse vídeo, me acompanhe em outros vídeos. Eu estou começando a fazer esses vídeos aqui, ainda estou um pouquinho atrapalhado, mas acredito que em breve eu vou pegar o jeito aqui, vai sair mais vídeos e o fluxo vai ser melhor.